Então, dentro do nosso estudo de satanologia, nós temos estudado a guerra espiritual, a Palê. Né? E visto que nós estamos dentro dessa guerra espiritual e enfrentamos hostes organizadas, o Senhor nos exorta, o Senhor nos exige duplamente, né, no verso 11 e no verso 13, que a gente se revista de toda a armadura. E nós temos visto os componentes dessa armadura. Nós estamos aqui em Efésios 6,14, que diz o seguinte: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então a gente vê que a verdade e a justiça estão associadas. Na realidade, eu estava até vendo através da internet a pregação do pastor na quarta passada, ele usou o capacete da salvação como aquele que protege os nossos pensamentos. Aí os irmãos podem falar assim, mas a couraça da justiça é que nos protege, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas motivações, a nossa comunhão com Deus, ou é o escudo da verdade, ou é o capacete da salvação? É óbvio. Todos, pelo princípio da integralidade, eles estão unidos dentro da mesma função, que é nos defender de Satanás. E o que nos defende das ciladas de Satanás, da sua astúcia, das suas mentiras, das suas insinuações, das suas propostas, é o uso de toda a armadura. Né? É a panóplia. Ópla é a armadura e panópla, pan tudo. Então é exatamente, o nosso antigo pastor falava que a gente deve viver por toda a palavra da verdade. Então não é apenas o escudo da fé que apaga os dardos inflamados do maligno. É o uso de toda a armadura, de todo o conjunto. O soldado ele não vai para a batalha usando algumas partes da armadura e outras não. Ele vai usando todo o conjunto. Eles devem optar por decisões apoiadas na palavra de Deus. Nós vamos ver mais versículos nesse sentido. Então, o que Deus está falando aqui com o escritor de Provérbios, provavelmente Salomão, é que se o seu coração, se você toma decisões baseadas na palavra, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele se fez a nossa sabedoria. Então, os rins do Senhor vão ficar alegres, vão ficar profundamente contentes, porque você decidiu falar coisas retas. O que simbolicamente o Espírito Santo está querendo dizer? Que uma alegria profunda vai tomar conta de todo o ser. É isso que ele está querendo dizer. Exultará o meu íntimo, os meus rins vão exultar. Ou seja, o que ele está querendo dizer ao usar o símbolo rim é que vai ser algo profundo. Que nós vamos ver que quando a gente chega, por exemplo, deixa eu ver onde é que eu anotei. Quando a gente chega em Êxodo 29:13, e em Levítico 3, de 3 a 5, dentre outras passagens, né, são várias, em Êxodo 29:13, o Senhor está instruindo o sacerdote, como é que ele deve usar a bacia de bronze, como é que ele deve usar o altar do holocausto, como é que ele deve usar o altar do incenso, a mesa dos pães. Estão sendo dadas instruções quanto ao uso do tabernáculo, que posteriormente vão se estender ao templo. Né? Então ele vai instruir como é que faz a oferta pacífica, como é que faz a oferta do holocausto. Aí, quando nós estudarmos Levítico novamente, nós estudamos Levítico esses dias, agora em 1992, na rua Gararu. Não sei se os irmãos lembram? Quando nós estudamos Levítico lá na Gararu, eu penso que nós vamos ter a oportunidade de estudar novamente Levítico. Então, quando nós estudarmos novamente Levítico, nós vamos ver que existem muitos símbolos, que ali se fala muito tipologicamente a respeito da tetelestância da obra de Cristo, né? De o quanto que a obra de Cristo é completa, da tetelestude, de o quanto que ela é abrangente, o quanto que ela abrange todos os aspectos do pecado. O pecado de rebelião, aquele ponto mais, o pecado por ignorância, o pecado involuntário, o pecado coletivo, o pecado individual. A obra de Cristo, o sacrifício que Cristo consumou na cruz, ele é abrangente e ele alcança todos os seres humanos em todas as situações possíveis.
E isso é visto através da multiplicidade de sacrifícios. Tem o sacrifício da pombinha, tem o sacrifício da cabra, tem o sacrifício do touro. E tem os tipos de sacrifício e tem os tipos de vítimas do sacrifício. Tudo isso para simbolizar a tetelestude, como diz Elaine, da obra de Cristo. O quão que completa é a obra de Cristo. Então no versículo 13 de Êxodo 29 fala o seguinte: também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, o dos 2 rins e a gordura que está neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Nós vamos ver fígado, se der tempo, nós vamos ver rins. Deus tinha uma irmã que falava no nosso meio que os princípios de Deus são princípios de proteção. Quando Deus fala algo, quando Deus manda algo, quando Deus pede algo, Ele não está pegando no seu pé. Ele não está sendo implicante. Ele não está querendo mandar quem é que manda nessa casa enquanto você estiver debaixo do meu teto, quem manda aqui sou eu. Não é dessa forma que Deus instrui. Quando Ele manda, quando Ele pede algo, Ele está fazendo isso para te proteger. Tudo que Deus faz é baseado no amor. Entendeu? Tudo que Ele pede é simplesmente porque Ele te ama, porque Ele quer o melhor para você. E o judeu, ele era proibido de comer gordura. O que é muito sábio da parte de Deus dar uma instrução dessa. Porque uma pessoa que vive num lugar com 42 graus de temperatura, no deserto, né, fazendo exercício físico, peregrinando, ainda comer gordura, e ele sabe que a gordura, porque ele criou o ser humano, entope as artérias. Né? Então, muito provavelmente, dificilmente, um judeu tinha um ataque cardíaco fulminante por trombose, né, por entupimento das veias, porque ele era proibido de comer gordura. E nos mais variados sacrifícios, é só estudar lá em Êxodo e em Levítico, principalmente em Levítico, sempre existia uma ordenança de se queimar os rins, o fígado e as gorduras que sobre eles estavam no altar do holocausto. Por quê? Tinha vários porquês. Um dos porquês é que nas culturas antigas, e especialmente na cultura babilônica, que a gente citou lá no estudo de quinta-feira, esses órgãos eles eram preciosos. Eram órgãos que os adivinhadores, os magos, os encantadores, usavam para praticar adivinhação, para tentar predizer o futuro. Existe a quiromancia, que é tentar adivinhar o futuro pela leitura dos traços que tem na mão, que quiro é mão. Existe a hepatomancia, né, que é quando os magos, os feiticeiros, né, os bruxos, abriam o fígado dos animais ou de vítimas humanas, né, matavam o rei, principalmente, quanto mais eminente fosse. Matava o rei do povo inimigo lá, abria aquela pessoa, tirava o fígado dele e estudava o fígado daquela pessoa para tentar predizer o futuro. Comia também. É a hepatomancia. E Deus com isso, porque Ele separou Israel para ser um povo de propriedade exclusiva dele, diferente de todos os povos, conforme eu já falei aqui várias vezes, um povo show, um povo para ser diferente. Deus com isso estava querendo dizer o seguinte, isso não significa nada. Se para os outros povos isso é importante, eu quero que vocês sejam diferentes. Vocês vão pegar isso e queimar. Vocês vão pôr em cima da brasa e pôr fogo. Para mostrar para todos os povos que vocês são diferentes. Que vocês não dependem disso para tomar decisões na sua vida. Eu tomo conta de vocês. Eu decido por vocês. Eu vou adiante de vocês. Como uma nuvem de luz à noite, ou como uma coluna de fumaça de dia. Eu é que direciono. Era uma teocracia, era Deus que governava aquele povo. Então eles não precisavam depender de astros, de fígado, de rim, de borra de café. Eles adivinham de tudo quanto é forma. Existe, os povos árabes até hoje eles fazem adivinhações através da borra do café, né? Então com isso Deus está mostrando que Israel é diferente, né? Então queimar essas coisas sobre o altar era como que rejeitar essas práticas. Era como que mostrar, eu não preciso disso. Eu sou diferente. Eu sou de Jesus. E
Um outro versículo se encontra, por exemplo, em Jó 16:13. Jó passou por uma experiência terrível. Nós vimos lá, né? Recentemente, até conversando com um irmão, ele me contou de um irmão que perdeu o filho, e esse irmão ficou perturbado emocionalmente, e até deixou de andar nos caminhos do Senhor, e a pessoa ficou bastante perturbada, porque perdeu um filho. Jó perdeu 12, de uma vez só. Imagina o que é você perder. Chega uma notícia, né? Os ladrões levaram seus camelos, tudo. O rapaz ainda está acabando de cuspir o último perdigoto, né? Contando a má notícia da perda. Aquele seu conjunto habitacional, caiu lá um raio lá, derrubou tudo, veio um vendaval. Pô, chegou outra notícia, pior ainda. Seu filho estava tudo banqueteando, estava na festa lá, celebrando. Bateu um vento lá e morreu todo mundo. Morreu os 12 filhos, as 12 noras, os filhos, os netos, morreu todo mundo. Provavelmente o íntimo dele ficou bastante abalado. A pessoa, tudo bem, ela manteve a fé. A mulher dele fala, amaldiçoa Deus aí e morre. Fala, não, se Deus, nu eu vim ao mundo, nu eu vou embora. Se o Senhor deu, o Senhor toma, ele tem esse direito, ele é soberano. Mas isso não quer dizer que ele ficou alegre com isso. As emoções dele provavelmente foram abaladas. Então, quando a gente abre em Jó 16:13, Jó está falando das emoções. Ele está falando do quanto no seu íntimo as suas emoções estavam arruinadas, estavam fragmentadas, estavam bagunçadas. Ele estava dolorido por dentro, né? E ele expressa isso usando a figura de uma flecha atravessando o seu rim. Dizem que uma pedrinha no rim dói muito. Você já teve... Imagina uma flecha atravessando o seu rim. Deve doer um pouquinho. Tanto é que em golpes, nesses Muay Thai, né, nessas lutas aí, o cara tenta atingir o seu rim. Porque quando você toma uma no rim, aí você dá uma baqueada. Você cai. Porque o rim é muito sensível, né? Então, em Jó 16:13, para expressar o grau de angústia, para expressar a profundidade da tristeza e da dor dele, ele usa os rins como simbalém, né, como figura. Ele diz, por exemplo, cercam-me as suas flechas, atravessa-me os rins e não me poupa, o meu fel derrama na terra. Ele está expressando com isso, eu estou mostrando que isso, a base das minhas afirmações aqui, é a própria cultura hebraica. É o próprio Senhor, é o próprio Espírito Santo usando os rins, o coração, o fígado, o estômago, associando-os às experiências emocionais, as quais Satanás tenta atingir com seus dardos. Daí a necessidade do uso da couraça da justiça, que é você estar praticando a justiça de Deus, andando na luz que você tem, usando o rema que Deus te deu, porque é elas que vão proteger as suas emoções. Chega uma péssima notícia, seu filho morreu. Satanás, é óbvio que ele vai usar essa circunstância para tentar roubar a sua comunhão com Deus. Mas, se você tem o seu coração firmado na palavra, se os seus olhos estão olhando para o autor, não é que seja fácil, mas se os seus olhos estão olhando para o autor e consumador da sua fé, é a própria palavra que diz que o coração bem firmado não se atemoriza com más notícias. Aí você vai ter a postura de Jó. Deus é soberano. Ele está no comando das coisas. Ele sabe o que está fazendo. Então vou louvá-lo por isso. Não deve ser muito fácil você louvar o Senhor. Emitir um cântico de louvor ao Senhor porque meu filho morreu hoje. Mas é o que deveríamos fazer. Porque meu carro bateu. Porque eu perdi uma carteira cheia de dinheiro. O Senhor tem algum propósito naquilo. Que é para o seu bem. Ou vão rasgar Romanos? Quase todas as coisas cooperam... Só as coisas boas, né? Eu achei dinheiro.
o irmão mandou uma oferta, minha geladeira está... No bem e no mal. É um casamento, nós somos noiva. Não é? Você não promete... Tá, a Elaine disse que prometeu lá. Tá com o Geraldo, quer que ele esteja doente, quase morrendo no hospital, dando os piripaques dele, que não são poucos. Né? No bem, no mal, na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza. Na riqueza, na saúde, é fácil. Então Jó aqui, ó, quando ele fala que ele está com a flecha atravessada nos rins, ele está falando da profundidade da experiência emocional pela qual está passando. Da mesma forma, em Lamentação, não vão lá, mas é no mesmo sentido em Lamentações 3,13. Jeremias, um sacerdote, vendo os gentios, Nabucodonosor, entrar em Jerusalém, destruir tudo, levar os príncipes cativos, matando as grávidas, matando os velhos, humilhando o povo. Aí ele expressa também a profundidade da tristeza dele, usando os rins como símbolo. É só lá em Lamentações 3:13. Da mesma forma, Davi, em Salmo 73, 21. Ele demonstrando o desgosto dele pela situação que ele estava passando. É só ler o contexto do Salmo 73, é que eu não quero me estender, é que temos muitos versículos pela frente. Da mesma forma, ele usa os órgãos internos como símbolo para expressar a profundidade da tristeza, da situação emocional pela qual ele está passando. Tem uma outra passagem, eu não anotei essa, em Jeremias que ele fala, se não me engano é Jeremias 7, eu me lembro de ter estudado ontem, mas não me lembro de ter anotado, em que ele fala que os lábios dos israelitas, eles falavam de Deus, mas o seu coração estava longe de mim. Os irmãos conhecem esse versículo? Ali literalmente os seus rins estavam longe de mim. O que ele estava querendo dizer com isso é que a palavra de Deus não tinha transformado o interior daquelas pessoas. Eles falavam com os lábios, mas o rim e o coração estavam longe. Então, lê para nós. Exatamente. É porque eu tinha associado Lamentações, eu trouxe o nome Jeremias para uma passagem de Isaías. É Isaías quanto, irmão? Isaías 29:3. O povo me honra com os lábios, mas os seus rins estão longe de mim. Né? Foi traduzido por coração, mas a palavra hebraica é kiliá, né? Que é nefrói no grego. Ou seja, juntamente com os corações, porque o coração, por que inclusive na questão do Levítico, na questão das ofertas, tem essa importância de se queimar esses órgãos sobre as brasas do altar? Por que é tão importante assim? Vamos, por exemplo, em um versículo que a gente já viu em Apocalipse 2:23. Rins e coração estão sempre associados. Né? Estão sempre unidos num propósito. Em Apocalipse 2:23 diz o seguinte. 2:23b. Né? E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda o nefrói e a cardia. Né? Que sonda mentes e corações. Que sonda o nefrói, os rins, e a cardia, os corações. Observa, tá juntos. Eles estão lá escondidinho. O rim, ele ficava debaixo de 1,5 centímetro de gordura. É um órgão lá nas costas, bem escondidinho. Mas o Senhor, com o olhar de radiografia dele, aquele olhar de ultrassonografia dele, ele vê. Mas ele não está olhando especificamente o órgão físico. Aquele órgão em forma de feijãozinho amarronzado, escondido debaixo de 1,5 centímetro de gordura lá nas costas, e nem um músculo cardíaco na caixa torácica. O que ele está dizendo é que ele conhece profundamente o ser humano, que ele conhece todas as intenções do ser humano, que ele conhece tudo que se passa pela sua mente e pelo seu coração, pelos seus pensamentos e pelas suas emoções. E ele é senhor disso. E ele é que controla isso. E é a ele que você deve entregar isso. Não deixar exposto para Satanás.
Nesse mesmo sentido, por exemplo, Salmos 7, 9 estão juntos. Diz o seguinte, Salmos 7, 9. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente, os rins e o coração. Ó justo Deus. Justo, justiça, Deus. Sim. Me vem um pensamento aqui na cabeça. Por que a gente consegue ver, assim, a gente está vendo aqui agora, eu estou te vendo, mas por que a gente consegue ver se a gente fecha o olho? Essa é a capacidade do Deus que a gente crê, né? Por que a gente consegue ver? Seria uma forma de ilustrar. Você fecha o olho e tal, se você está dormindo, você sonha. É a parte do espírito, é isso? Faz você ver as por causa coisas? do princípio da integralidade, eu creio que entre os dois. Que existem associações de memória, existe a parte que você imagina, né? Existe a parte que você recorda, e é lógico, bom dia, isso está associado tanto à parte meta, né, tanto à parte somática, física, como à parte espiritual, evidentemente. É tudo uma coisa só, é tudo um grande conjunto. Então, Apocalipse 2:23, Salmo 7:9, Salmo 26:2, aproveitar que nós estamos aqui pertinho. 26:2. Examina-me, ó Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Que quase que atrevimento espiritual de Davi, né? O que ele está querendo dizer isso é, eu não estou devendo nada. Eu estou tranquilo. Você pode sondar meus rins e o meu coração. O Senhor pode ir lá na profundidade. Porque quando o Senhor fala que Ele é aquele, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda rins e coração, Ele está dizendo, eu sou o Deus que investiga na sua profundidade. Eu sou um Deus do qual nada está escondido. Eu sou um Deus que conhece profundamente. Eu vou até lá no fundo dos rins e do coração. Então Davi, ele está tão tranquilo, ele está tão vestido com a armadura, ele está tão sustentado pela verdade no íntimo e com as suas emoções, os seus pensamentos, as suas intenções, a sua comunhão com Deus, protegidos pela justiça que está em Cristo, que ele pode, entre aspas, atrevidamente, e isso é bom, falar dessa forma com Deus. Pode me examinar aí profundamente que eu estou tranquilo. Eu não estou devendo nada. É o que ele está querendo dizer aqui. O que ele está querendo falar aqui é que ele não tem culpa na questão aqui que ele está envolvido no Salmo, né? Nessa questão aqui eu não tenho culpa nenhuma. Eu piso muito na bola. Mas nessa daqui não tem nada a ver com isso. Por isso que ele pode falar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda, peiraza-me, como diz o Isaac. Peiraza-me. Lembra que a gente estudou o peirazo? O peirazo é a aprovação de Deus ou a tentação de Satanás. Lembra do peirazo? Né? Examina-me, Senhor, e peiraza-me. Sonda-me o coração e os rins. Né? Sonda, como é que é coração? Sonda-me o levá, coração em hebraico é L-E-V-A-V, né? Ou cardia no grego. Sonda-me o levá e a quiliá. Né? Sonda-me a cardia e os nefrói. Eu não estou devendo nada, estou tranquilo. Estou vestido, estou de armadura. Então, o interessante, eu estava naquele assunto de por que o Senhor manda, vários porquês do Senhor mandar queimar esses órgãos no altar do holocausto. Um deles nós já citamos aqui, que é a questão da rejeição de Israel por tais práticas pagãs adivinhatórias que eram praticadas usando esses órgãos. Então, que era preciosíssimo para o pagão, para o gentio, para Israel é lixo, entre aspas. Ele põe para queimar, porque o Senhor mandou. Um outro porquê é que fisiologicamente os rins e o coração, eles trabalham juntos.
com a função de purificar o sangue. E a gente sabe da importância do sangue nas Escrituras. O sangue dos animais tipificavam o sangue de Jesus Cristo. A questão da substituição, da vicariedade, né? Ele fez o sacrifício vicário. O sacrifício é a doutrina da substituição. Lembra quando a gente estuda soteriologia, a doutrina da salvação? A gente vê justificação, a gente vê expiação, a gente vê um monte de ão, inclusive a substituição. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o sangue é de extrema importância na doutrina da salvação, na soteriologia, né? Nas nossas vidas. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. E, por sua vez, fisiologicamente, é o coração e os rins que purificam o sangue. Isso é tudo simbólico e tipológico. Que mantém o sangue limpo. Não é? Você já estudou isso lá em biologia. Você inspira o ar entra lá por uma câmara do coração, que está recebendo o sangue venoso, né? O sangue sujo, o sangue que circulou por todo o corpo e recolheu tudo quanto é lixo, é o riarrudas do coração, do corpo humano, né? Ele sai recolhendo as fezes, as porqueiras, tudo que a cidade vai mandando lá para dentro do rio, né? A corrente sanguínea vai passando pelas células, recolhendo o lixo, passa pelo coração, o ar que você inspirou e que está no pulmão, vai e retira a sujeira do sangue, aí o sangue sai do outro lado limpinho e vai circular para recolher lixo de novo dentro do corpo. É um ciclo. E, por sua vez, depois de ter passado pelo coração, ele vai lá para os rins, porque o rim tem a função de filtro. Aí ele filtra o coração e os rins. O coração, você fugiu da escola? O coração, não, ele primeiro limpa no coração para depois mandar para os rins. O coração filtra pelo ar e os rins filtram pela água. Por isso que a gente tem que tomar muita água. Quem não gosta de tomar água está dando bobeira aí. Está predispondo o rim. Não, primeiro aqui em cima, porque você respira primeiro. Lá já é mais profundo, já é lá no... o que sobrou, porque o ar não tira totalmente tudo, né? Ele tira o que é aeróbio, né? Mas ficam resíduos químicos. E esses resíduos químicos são retirados e excretados pela urina, pelo rim. Então o rim e o coração trabalham fisiologicamente em conjunto para manter o sangue puro, o sangue limpo. O coração trabalha, usa o ar. Os rins usam a água. Aí a gente pode se estender longamente usando a simbologia do ar e da água, do espírito e da palavra. Né? Não é nem necessário, que a gente sabe que são símbolos óbvios. A água simboliza a palavra. Tito, se não me engano, fala pelo lavar regenerador da água pela palavra. Né? O ar, o vento sopra onde quer. O vento, o ruar, né? Ruar, vento, espírito, sopro, é tudo a mesma coisa no hebraico. E engraçado é que rins, a palavra kiliá, K-I-L-Y-A-H, também nas escrituras pode ser traduzido como rédeas. Aquela que você segura o cavalo lá. Ou seja, ele não somente tem o sentido de pensamentos e emoções, é símbolo de pensamentos e emoções, os rins, mas também, por causa disso, o duplo sentido que tem no hebraico, que não apenas ser o órgão físico, mas também de ser aquilo que dá direção, os rins simbolizam as intenções. Então, juntamente com o coração, né, o coração ele dá a inclinação e os rins dão a intenção, que são coisas que Satanás quer atingir através das suas insinuações, das suas mentiras, das suas propostas, e que você se defende usando a couraça da justiça. Vem a flecha, você está com aquela couraça bacana, nada te penetra, você está protegido pela palavra. Né?
Porque nefros, do grego, né, vem da mesma raiz de pensar, que é fronel, que é da mesma raiz de bom senso, que é frones, que é da mesma raiz que é pensamento, froneses, que é meditação. Então é através da meditação, é através do pensar, é através do bom senso, da sabedoria que vem da palavra, do meditar, né? Que as palavras da minha boca e o meditar dos meus sims sejam gratos diante de ti. Não é? Ó Senhor, a gente antigamente cantava essa passagem da Bíblia. Então, à medida que você gasta sua meditação, seu pensamento, seu raciocínio na palavra, aí brota a sabedoria. Brota aquele raciocínio conduzido pelo Espírito Santo que te filtra, que te purifica, que te leva a raciocínios que estão de acordo com a mente de Deus. Que te protege de Satanás. Se Satanás lança um dardo, uma mentira, uma insinuação, que obviamente está contra aquilo que o pastor pregou e que você ficou mastigando a semana inteira, você ficou meditando, você está dirigindo, está pensando, poxa, mas o pastor falou aquilo é verdade mesmo. Aí o Espírito Santo vai te conduzindo a outros raciocínios e fala, tá vendo, filhão? Por isso que aquela passagem faz, agora aquela outra passagem faz sentido para mim. Eu falo, pois é. E olha também como aquilo que ele falou tem a ver com aquele outro versículo que você ouviu há 10 anos atrás. É verdade. Aí você fica gastando sua mente nisso. Em vez de pensar, nossa, eu tenho um aluguel para pagar, eu tenho uma diária, eu tenho meu problema, minha vida é chata, minha emoção, como eu sou triste, como eu sou... Em vez de ficar gastando sua mente com isso, suas emoções com isso, o quanto que você é miserável, o quanto que você está endividado, o quanto que você... o quanto que a minha vida... Nossa, mas é mesmo aquele versículo, né? Puxa, não, como a palavra é linda, não, por isso que eu dou do Senhor. Quão insondáveis são os teus caminhos, que maravilha a tua palavra. Você vai gastando seu meditar com isso. Aí você está investindo, ao invés de esbanjando à toa. Onde Satanás vai achar espaço? Você está de couraça. Você está com a justiça. Você está vivendo em obras que o Senhor preparou de antemão pelo fato que você já é declarado justo. Você não está procurando, buscando ser justo. Você já é justo. Já o fígado, né? Tendo visto os rins e o coração trabalhando juntos, né, no sentido de manter a pureza pelo meditar, o fígado, C-A-V-E-D, no hebraico, e hepatos no grego, óbvio, né? Hepatos. Quando você está com um problema de fígado, você vai no hepatologista, né? Primeiro passa no clínico geral, depois vai no hepatologista. Assim como o do coração você vai no cardiologista e o do rim você vai no nefrologista. O fígado, ele é um órgão grande. Ele é um órgão pesado. Ele é o órgão da honra, do peso, da glória. O nosso antigo pastor, uma vez me advertiu no seguinte: você fica se exibindo muito, você fica falando e acontecendo, você fica se tornando muito público, você fica criando uma reputação. O problema da reputação é que depois ela tem que ter manutenção. Você cria algo, depois você tem que sustentar. Depois você tem que manter isso. Então, olha que você está trazendo peso para suas costas. Talvez um peso que o Senhor não quer que você carregue. Porque eu sou meio aparecido mesmo, né? Então, quem tem a honra, tem o fardo. Quem tem o fardo, tem a honra. Colocando dessa forma. Ou seja, é porque no hebraico é tudo uma palavra só. Honrar, pesar, glória, fígado, é tudo uma palavra só. Caved, né? C-A-V-E-D. Já a nossa... Então, o fígado está associado à índole e ao caráter da pessoa. Se a pessoa é honrada ou desonrada. Se a pessoa mantém a palavra ou não mantém. Se ela é íntegra ou se ela é pilantra. Vamos dizer assim, né? E tem a ver com aquilo que você escolhe e deseja. Já a palavra fígado, a nossa que a gente usa, vem do latim ficus. Filgueiras. Vem de figo mesmo. E o rim, e o fígado, ele tem um formato de um figão. A palavra é figo, fígado, figo, ficus. Né? Tem tudo numa palavra só. A figueira, junto com a oliveira e a parreira,
são as árvores que representam a abundância. Né? Quando Israel está no milênio de boa, ele está lá debaixo da figueira dele, da videira, comendo aquelas uvas. Quando Israel estava na ótima, estava na boa, fala, minha videira, minha figueira, minha oliveira, está até caindo pelo chão. Quando o tempo é difícil, quando a coisa está escassa, aí o Abacuque chora, né? Ainda que a minha figueira não floresça, ainda que a minha vide não dê seu fruto, ainda assim eu vou continuar crendo no Senhor. Então o figo, a azeitona e a uva tem a ver com a abundância, com a fartura, com a bênção. Estou na boa com Deus, estou na obediência. Sendo que a figueira, não a filgueira, né? A figueira é a primeira árvore que é citada na Bíblia. Né? Quando Adão e Eva pecaram, comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, que eu creio que seja o figo, não é a maçã, mesmo porque o Talmud fala assim, eu descobri isso esses dias, que o figo é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todo mundo fala por aí que é a maçã. Eu, particularmente, baseado em várias conclusões meditares, né? Meditando na palavra. E recentemente descobri que o Talmud também fala isso. Eu creio que o fruto proibido que não se deveria ter sido comido é o figo, que é um fruto até meio besta, né? Meio insosso. Não, o espírito é o da Cabala. O Talmud são comentários rabínicos a respeito da Torá. Mesmo porque, assim que Adão e Eva comeram do fruto e perceberam que estavam nus, eles fizeram para si cintas de figueira. Poxa, eu acabei de pecar. Eu acabei de fazer uma coisa errada. Ele quebra o copo. Ele vai esconder lá no quintal? Ele vai esconder aqui na primeira gaveta que aparecer. Eu acabei de pecar. Eu acabei de comer o fruto que não era para comer. Estou ouvindo os passos do Senhor no farfalhar das folhas do Éden. O Senhor está chegando. Eu faço uma cinta, eu tampo a minha nudez com a primeira árvore que tiver na frente. E é a figueira. Que, por sinal, é uma péssima folha para se fazer cinta, porque ela é urticante, né? O que mostra a incompetência humana, que a folha de figueira, não sei se vocês já tiveram. Eu morei numa casa por 11 anos que tinha um pé de figo lá, que dava figo o ano inteiro. Lá na rua Paranaguá 49, que nem existe mais, foi demolida. Lá no bairro Carlos Prates. E a folha da figueira, ela é cheia de pelinha, ela é urticante. Se você colhe o figo verde para fazer doce, a sua mão fica igual quando você escolhe quiabo. Fica assim, tudo coçando. Já viu? Já pegou no figo verde? Hã? Pois é, não tem beleza nenhuma. Você vê o grau de engano de Satanás. Mas, de qualquer maneira, o Talmud assim o diz. Eu não estou dizendo, o Talmud que o diz. Não estou afirmando. Mas, de qualquer maneira, o que eu estou querendo destacar aqui é que é a primeira árvore que é citada na Bíblia. Está lá em Gênesis 3:7. E está associada ao Éden. Então, o Espírito já está criando a associação da abundância. A associação da fartura, né? E foi ela, a figueira, que forneceu a cintura de folhas para o envergonhado casal. Cingisse os quadris e os órgãos sexuais. Então já existe uma associação com quadris e órgãos sexuais. E na tradição rabínica, a figueira representa a árvore do conhecimento do bem e do mal. E nas escrituras é ela que representa o pai. Né? Então, agora a passagem que me interessa. Lá em Mateus, quando Jesus chega diante da figueira, ele está com fome. O estômago de Jesus Cristo está roncando, porque ele era um homem. E ele está com fome, e era a época dos primeiros frutos do figo estarem aparecendo. Ele vai lá na figueira, revira as folhas da figueira, cadê? Não tem figo. Aí ele amaldiçoa a figueira. E no dia seguinte, os discípulos passam por ela, a figueira secou até na raiz. Falei, mestre, a figueira que só amaldiçoou está sequinha. Morreu. Que ele falou, maldita és tu, nunca mais se colha fruto de ti. Né? E isso a gente sabe, pelas associações, que a figueira é símbolo de Israel na sua incredulidade. Ou seja, o Senhor buscou frutos
na figueira, fisicamente falando, e não tinham. Aí ela ficou sob maldição. O Senhor veio para os que eram seus, os seus não receberam por incredulidade. Não lhe deram honra, né? Nós estamos falando sobre o Talmud, né? Talmud, é. Mas não querendo, é um livro de comentários rabínicos. Né? Tá. Mas não querendo contrariar a Márcia. Não querendo contrariar, já contrariando o comentário. Não querendo te contrariar. Não é isso que eu vou falar. Mas a gente não pode esquecer, agora ela falou que não há beleza, mas baseado no que a gente vê hoje, né? Deixaram de existir vários tipos de belezas, vamos dizer assim, depois da queda do homem. E certamente na natureza também, né? Que implica os frutos. Por inferência e implicação, sim. Devido à questão da maldição, da queda, então muitas coisas deixaram de ser belas. Que a natureza está sujeita. Por causa da então ali naquela questão antes da queda, há a possibilidade de que existisse algum tipo de beleza na figueira, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas de qualquer maneira, sim. Porque como o fruto está implícito aí na palavra de Deus, né? E é um comentário rabínico no Talmud. Então, talvez eles falam nesse comentário pela primeira árvore que apareceu, como você citou muito bem em Gênesis 3:7, a figueira. Mas pode ter sido um abacate também, ou um piqui. Né? O piqui acho que dificilmente tem sido. O piqui é horrível, né? Então, o piquezeiro é bonito? O piquezeiro é bonito. E tem umas folhas também bem cascudo. Então tá implícito. Então, e é dourado, né? Amarelo. Hoje nós olhamos uma maçã muito bonita e tudo, mas pode ter sido o figo mesmo, pode ter sido, né? E como a primeira árvore foi o figo, talvez por isso os rabinos citam... pela primeira citação. Figueira? Não, figueira é grande, é alta. A figueira que tinha lá em casa tinha quase 1,5 metro de altura. Até porque a própria palavra diz, né, igual você mesmo colocou assim, na maneira bem clara, né, de que o primeiro ato deles do pavor, né, da presença de Deus vindo, a primeira coisa que fizeram foi pegar o que estava diante deles no momento, que era certamente a figueira mesmo, entendeu? Não, nós já pode falar certamente. Não, certamente assim, no meu modo de pensar, né, eu não estou dizendo que eu estou certo, mas, né, o pastor já acha que é o piquezeiro. Você está aqui na frente do fruto que você comeu, aí você vai correr lá no muro lá para pegar de outra folhagem para se esconder do Senhor? Mas são inferências. Né? É como o pastor falou outro dia, existe o que está explícito e o que está implícito. O que está implícito existem várias sugestões. Podia estar no chão, né? Eu não sei no hebraico como é que é, mas em português, tá certo? Ok. Mas de qualquer maneira, de qualquer maneira, não, lá tinha todas as frutas, inclusive o figo, né? Mas o que eu estou querendo estabelecer é que o fígado, ele é o símbolo, é o centro da honra, do desejo, do pesar, da glória, de sentimentos antitéticos contraditórios, né? E principalmente do desejo. Né? Então, resumindo, se Jesus procura figos em você e não acha, é porque você não está usando bem os seus desejos, você não está usando bem a sua fé, você não está usando bem o tempo que o Senhor te deu. O desejo ele tem que ser direcionado para o Senhor. As suas intenções, os seus pensamentos, as suas emoções têm que ser direcionadas para o Senhor. Porque Ele, sendo aquele que conhece profundamente, Ele consegue ter controle. Agora, se você deixa exposto, se você não veste a panóplia, se você não põe a couraça da justiça, se você não vive naquilo que o Senhor já te mostrou, você está se expondo.
Aí depois você vai ficar aí. Será que eu perco salvação? Será que Deus não gosta de mim? Você vai ficar perdido em pensamentos e raciocínios equivocados. O Casalgô vai fazer o último comentário porque o tempo ruge, né? Aqui, deixa eu te falar. Eu queria só enriquecer o seguinte, a gente também é muito de visual. Você falou que ia trazer visual, de visual ver. Você falou que ia trazer os desenhinhos da armadura de Deus. Hoje quando eu entrei aqui, eu lembrei que de novo eu não pus na mochila. Me passa um e-mail. Porque tá lá em cima, no envelope, em cima da mesa. Eu vou pôr nas coisas dentro da mochila. Já tem 4 semanas que eu gastei uns 30 contos lá fazendo a coisa e não trouxe até hoje. Amém? Podemos orar.